Olá, pessoal! Aqui está a segunda parte da introdução ao concreto armado e protendido. Inicio este vídeo exemplificando o comportamento de estruturas de concreto simples, armado e protendido. Em seguida, vou falar um pouco mais sobre o concreto protendido e seus componentes. Finalizo apresentando algumas vantagens e desvantagens do concreto protendido. As recomendações para o projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido estão apresentadas na norma NBR 6118 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em sua última versão de 2014. Nesta ilustração, há uma viga de concreto simples, sem armadura, que ao ser carregada ocorre a flexão. Neste caso, acima do seu eixo neutro, a viga será comprimida, mas abaixo deste ela será tracionada. Com o aumento do carregamento, ocorrerá a ruptura por tração na flexão. Então, elementos de concreto simples são aqueles sem quaisquer armaduras ou com quantidade inferior à mínima. Neste segundo exemplo, a viga possui armadura. Observe que a armadura está posicionada na parte inferior da viga, ou seja, na região tracionada. Inicialmente, a viga se deforma com seu peso próprio, e à medida em que o carregamento aumenta, a deformação aumenta e com ela a abertura de fissuras. Ao ser descarregada, permanecerão flecha e fissuras com aberturas menores. Resumindo, nos elementos de concreto armado, o comportamento estrutural depende da aderência entre o concreto e a armadura. Não há aplicação de alongamentos iniciais nas armaduras. Possuem armaduras, barras e fios, consideradas passivas, ou seja, aquelas cuja tensão só é mobilizada pela deformação do concreto em que se adere. A NBR 6118 define como elementos de concreto protendido aqueles nos quais parte das armaduras são previamente alongadas por equipamentos especiais de proteção, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura, além de propiciar o maior aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último. Neste exemplo, a figura apresenta uma viga com cabo de proteção em sua parte inferior. As vigas protendidas com proteção completa geralmente apresentam uma flecha para cima. Ao ser carregada, a flecha diminui um pouco, mas toda a seção transversal permanece comprimida. Com o aumento da carga, a flecha pode desaparecer. Com a retirada da carga, a flecha ficará como antes. Se o concreto não for tracionado em nenhum momento, não haverá fissuração. Resumindo, em elementos de concreto protendido, as armaduras são previamente alongadas com a finalidade de reduzir as fissuras e os deslocamentos, assim como promover melhor aproveitamento dos aços especiais. Possuem armaduras ativas, ou seja, submetidas à tensão, independentemente do concreto da estrutura estar sob tensão. Elas deformam-se após a operação de proteção e passam a funcionar independentemente da deformação do concreto da estrutura. As armaduras são constituídas por barras, fios isolados ou cordoalhas. Podem possuir também armaduras passivas como complementares. Os elementos de concreto protendido podem ser classificados quanto à aderência.
São três tipos: concreto com armadura ativa pré-tracionada, proteção com aderência inicial; concreto com armadura ativa pós-tracionada, proteção com aderência posterior; ou concreto com armadura ativa pós-tracionada, proteção sem aderência. Em concreto com armadura ativa pré-tracionada, o alongamento da armadura é realizado antes do lançamento do concreto. Utilizam-se apoios independentes do elemento estrutural. A figura mostra uma pista de proteção, destacando o apoio na cabeceira da pista. A ligação entre a armadura de proteção e os apoios é desfeita após a cura do concreto. Este procedimento é denominado desprotenção. Neste sistema, a ancoragem se dá por aderência entre o aço e o concreto. Outra imagem de pista de proteção, neste caso com destaque para a moldadora deslizante. As moldadoras são equipamentos aplicados na produção dos elementos pré-fabricados. Elas aumentam a produtividade, uma vez que concretam, vibram e dão acabamento superficial em pistas planas. Geralmente, esses equipamentos são utilizados na indústria de pré-fabricados protendidos, para a produção de lajes alveolares, pré-lajes, vigas T e outros elementos protendidos. Na pós-tração com aderência, o alongamento da armadura é realizado somente após a cura ou endurecimento do concreto. Neste caso, o próprio elemento estrutural ou parte dele é utilizado como apoio para a aplicação da proteção. Quando há aderência, esta ocorrerá posteriormente por meio da injeção da calda de cimento dentro das bainhas. A imagem mostra a armadura passiva e ativa de um elemento estrutural. Observem as cordoalhas dentro das bainhas. No processo de pós-tração sem aderência, o alongamento também é realizado após o endurecimento do concreto. Para o alongamento do aço, também é utilizado como apoio o próprio elemento estrutural ou parte deste. Contudo, não haverá aderência entre a armadura e o concreto, ficando a armadura ligada ao concreto apenas em pontos localizados. A foto mostra uma aplicação de proteção utilizando as cordoalhas engraxadas. Também podemos ver armaduras passivas e espaçadores do tipo cadeirinha na foto inferior. Estes espaçadores são utilizados para manter a armadura posicionada dentro do elemento estrutural, de acordo com o que foi especificado em projeto. A foto superior mostra o detalhe de ancoragem para este tipo de sistema. São três os níveis de proteção de acordo com a NBR 6118: completo, limitado ou parcial. Estes níveis foram estabelecidos para que fossem atendidas as exigências mínimas de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da armadura, em função das classes de agressividade ambiental determinadas na mesma norma. Os níveis de proteção estão relacionados com os níveis de intensidade da força de proteção. A proteção completa é indicada para pré-tração em ambientes com agressividade forte e muito forte. A proteção limitada é indicada para pré-tração em ambientes com agressividade moderada ou pós-tração em ambientes com agressividade forte e muito forte. A proteção parcial é indicada para pré-tração em ambientes com agressividade fraca ou pós-tração em ambientes com agressividade fraca e moderada. Para diferentes sistemas de proteção, utilizam-se componentes diversos. Aqui eu apresento os principais. As cordoalhas surgiram na década de 60 e foram gradativamente substituindo os fios isolados.
Em alguns países onde o emprego da proteção já se difundiu há mais tempo, não se usam mais os fios. No Brasil, ainda se utiliza, principalmente em sistemas de proteção com pré-tração. Os fios e cordoalhas vêm em rolos ou bobinas, como mostra a foto. Na figura 9A, tem-se uma imagem de cordoalhas engraxadas da ArcelorMittal. As cordoalhas engraxadas são revestidas por uma capa plástica e a ArcelorMittal, por exemplo, utiliza o polietileno de alta densidade para este revestimento. As cores laranja e azul diferenciam a resistência das cordoalhas. Cor laranja para CP210, ou seja, 2100 MPa, e cor azul para CP190, ou seja, 1900 MPa. As cordoalhas engraxadas são compostas por fios. A figura 9B exibe o arranjo para 3 e 7 fios. Os fios dentro da capa estão envolvidos por graxa, portanto, eles não entram em contato direto com o concreto. Os sistemas com barras de aço são muito utilizados em aplicações geotécnicas. Este sistema oferece um método seguro e eficiente de proteção, com ancoragem em terra ou rocha, mas também pode ser empregado em outras aplicações, como, por exemplo, em proteção para alvenaria estrutural. As barras de aço de alta resistência são encontradas com diâmetros superiores a 12 milímetros e comprimento limitado. Para comprimentos maiores, devem ser utilizadas as luvas de emenda, como mostra a figura 10A. A imagem B destaca a ancoragem composta por porca e placa. A armadura de proteção é acomodada dentro de tubos denominados bainhas nos sistemas de proteção com aderência posterior ou sem aderência. Elas são fabricadas em aço e geralmente possuem espessura de 0,30 a 0,35 milímetros e diâmetro acima de 42 milímetros. Para criar aderência com a armadura de proteção, elas são preenchidas com calda de cimento. A figura mostra bainhas com seção transversal circular. A figura 12A mostra algumas bainhas com seção transversal oval comumente utilizadas em lajes. São produzidas com chapa fina, de aço galvanizado, com espessuras de 0,30 a 0,35 milímetros. Neste caso, a aderência também acontecerá por meio da injeção de calda de cimento. A figura B exibe a ancoragem ativa para cabos aderentes específica para lajes. Como as bainhas são produzidas com um comprimento padronizado, normalmente de 6 metros, se necessário, podem ser unidas com luva de emenda do mesmo material. É por meio da calda ou nata de cimento que se concretiza a aderência mecânica entre a armadura de proteção e o concreto da peça. Além disso, ela também protege a armadura da corrosão. As características desta calda variam de acordo com o tipo de cimento e os aditivos utilizados em sua fabricação. As ancoragens são os componentes que mantêm as cordoalhas, cabos e barras em estado de tensão. Além disso, elas transmitem a força de proteção ao elemento estrutural. A figura mostra as peças que compõem a ancoragem do sistema pré-pon. São elas os blocos de ancoragem em A, as placas em B e as cunhas em C. Lembrando que, para proteção com barras, são empregadas porcas e placas, como visto anteriormente. Finalmente, vou citar algumas vantagens e desvantagens do concreto protendido. Vou começar com as vantagens.
A primeira delas, durabilidade, está relacionada à maior proteção das armaduras devido à redução ou ausência de fissuração, o que inibe a corrosão. Deformabilidade. A proteção equilibra grande parte do carregamento da estrutura, o que acarreta na redução dos deslocamentos finais ou flechas. Isto proporciona acabamentos de melhor qualidade. Há possibilidade de adoção de seções transversais com dimensões menores, de vãos maiores e, por consequência, as estruturas são mais leves. Estas características são proporcionadas pelo equilíbrio de cargas existente no concreto protendido, juntamente com a qualidade superior dos materiais empregados neste sistema. A proteção reduz a força cortante, reduzindo assim o cisalhamento. A fadiga diante de ações repetitivas que provocam variações de tensões no aço é menos grave nos elementos estruturais protendidos. Desvantagens. A primeira delas, a corrosão. Nas peças protendidas, sem a proteção das bainhas para as armaduras de proteção, armaduras pré-aderentes, o efeito da corrosão pode comprometer a segurança da estrutura. Há exigência de cuidados especiais com a fissuração e cobrimentos, tanto na fase de projeto quanto na fase de execução. A proteção é força ativa. Erros de projeto ou construção podem ocasionar ruína das estruturas quando a proteção estiver sendo aplicada. A NBR 6118 recomenda em seu item 17.2.4.3 a verificação do estado limite último no ato da proteção. A maior exigência no projeto. No projeto de estruturas protendidas, há necessidade de verificações e detalhamentos mais abrangentes. Há maior exigência na execução. A utilização de materiais de qualidade superior, equipamentos especiais, macacos, aparelhos de controle de pressão, bombas injetoras e também mão de obra treinada para controlar e liberar a proteção. Existe também necessidade de controle tecnológico do concreto para a aplicação da proteção. Estas foram as referências citadas neste vídeo. Bom, pessoal, mais informações vocês podem encontrar no site www.maisengenharia.wordpress.com. Até breve!